Sou uma pessoa, como diria assim, sociável. Sociável no sentido de agregar pessoas, porque eu acredito no coletivo. Mas também sou uma pessoa que cada vez mais, acho que a idade tem valorizado os momentos de ficar só, né? De ficar na sua, olhando um pouco as paisagens interiores. Então acho que hoje eu estou nessa dialética assim do com os outros e comigo mesmo. Então eu nasci em São Paulo, né? O bairro se chama ainda Indianópolis, mas todo mundo conhece hoje por Moema, né? Por conta da especulação imobiliária, Moema virou um negócio chique. Quando eu era criança, Moema era só a região em torno da igreja de Moema. E era um bairro classe média baixa, classe pobre remediada, não era ainda um bairro verticalizado por conta da proximidade com o aeroporto, então você não podia construir prédios acima de 3 andares. Então era um bairro que tinha muitos terrenos baldios ainda, casas com quintais grandes, e a gente era moleque de rua, assim, então jogava bola, jogava taco, brincava de esconde-esconde, andava de bicicleta. Então foi uma infância tranquila, uma infância assim, que eu estudei na escola pública, né, e que a escola pública tinha uma qualidade de ensino muito boa e tinha uma participação dos pais muito importante. Eu lembro que meu pai sempre foi da diretoria lá das associações de pais e mestres e tal. Então, é isso. Quando a gente é criança, a gente pensa em mil coisas, né? Quer ser piloto de avião, astronauta, policial. Tinha um amigo que ele queria ser lixeiro, porque um dia ele encontrou uma pilha de gibis de história em quadrinho no lixo, então ele achava que ele ia encontrar mil coisas sempre, né? Mas depois eu acho que eu comecei a pensar mais seriamente em algo para ser quando eu crescer no ensino médio, né? Que aí você já começa um pouco a ser cobrado para definir alguns rumos na sua vida. E aí eu tinha dúvida entre duas opções, ser jornalista ou ser historiador. E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com um pouco menos de 16 anos no Banco do Brasil. Fui um pouco adotado pelas pessoas lá e tinha um casal de amigos que um pouco fez a minha cabeça em relação a essas duas pretensões, tentando me convencer a fazer ou cinema ou ciências sociais. Aí eu acabei optando pelas ciências sociais e estou nessa lida até hoje. Então, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil bem novo, assim, tinha 15 anos, né, ainda não tinha completado 16, e fiquei lá, digamos assim, todo o período do ensino médio, da faculdade até o início do mestrado. Então, era, digamos assim, o que me pagava os boletos no final do mês, né? Eu era rimo de família, não tinha pai, né, então tinha que segurar a onda. E foi importante, assim, pelas pessoas que eu conheci, que foram muito importantes da minha formação intelectual, o pessoal que me adotou de mascote. Então, eles me levavam para os shows, para os eventos, me emprestavam livros. Tal. Então foi um período bastante legal. Mas chega um momento em que realmente se torna uma atividade muito burocrática, muito cansativa, né? Mesmo convivendo com pessoas legais, mesmo não tendo desgaste de trabalhar com clientela, né? Não era uma agência de atendimento, era uma agência só de serviços internos. Chegou uma hora que eu já estava cansado, né? Já tinha entrado no mestrado e tinha conversado com os professores se eles soubessem de algo na área para me darem uma dica. E minha orientadora me indicou para um instituto de pesquisa e formação recente em São Paulo, chamado Instituto Polis, voltado para políticas sociais e urbanas, e eles estavam num momento de expansão. Então fui lá, fiz uma entrevista e comecei como pesquisador júnior, né, digamos assim, fazendo um pedido de licença no Banco do Brasil. Então trabalhei lá durante 3 meses e depois de 3 meses eu perguntei para o pessoal, então, o que vocês acham, como é que é? Eles falaram, não, a gente quer contratar você. E aí eu conversei no Banco do Brasil, tinha um programa de demissão voluntária, eu saí. E aí eu fui para esse instituto onde eu fiquei 7 anos. Na época eu tinha 27, 26 para 27. Estava fazendo mestrado e foi um lugar muito importante. Assim, convivi com pessoas assim muito interessantes, né? Algumas ainda estão aí no circuito intelectual, acadêmico, né? A gente tem pessoas assim como o Silvio Cacciabava, que é o diretor do Le Monde Diplomatique no Brasil, ele era meu chefe. A Raquel Ronick, que é professora da FAO, hoje ela é prefeita lá do campus Butantã. Né? O Nabil Bonduque, que assinava algumas coisas. O José Carlos Vaz, que foi um grande parceiro quando eu estava lá e quando eu saí de lá. Hoje ele é professor da EASH.
Mas eu acho assim que a pessoa com quem eu mais aprendi lá foi o Jorge Kayano, que era um médico japonês que trabalhava com indicadores de qualidade de vida. No momento assim que você não tinha tanto acesso a dados, né? É bom lembrar que ainda a internet nem existia, né? Então era 90, 91, 92, a internet comercial só vai ser lançada em 94, né? Mesmo os aplicativos de computador ainda não eram tão desenvolvidos, né? Então ele produzia tabelas, produzia assim bancos de dados assim com um esforço muito grande, e foi com ele que eu aprendi a ler, né? Assim, dados quantitativos, a fazer pesquisa, a entender assim que o quantitativo é importante, mas ele não é uma expressão da realidade, porque os dados eles não existem, eles são produzidos sempre com um viés. Então isso foi importante para mim. Então até hoje eu tenho uma certa desconfiança, né, com afirmações muito baseadas em dados, sem questionar a maneira pela qual esses dados são obtidos, construídos e lidos. E uma outra experiência importante que eu tive no âmbito do Polis, a gente tinha um centro de documentação lá, com 2 bibliotecárias muito ativas. E elas se propuseram a fazer um tesauro de políticas públicas para a instituição. Foi um tesauro construído coletivamente, um processo muito interessante. Então, quando eu vim aqui para a Biblioteconomia e Ciências da Informação, sabia que tesauro não era um bicho pré-histórico, né? Sabia que era, né, justamente um instrumento, né, de organização e gestão do conhecimento. Né? Então, também foi uma experiência muito interessante. E eu fiquei lá por 7 anos, depois por questões financeiras, de diminuição de recursos, né, para esse tipo de instituição. Houve um enxugamento do quadro, a gente conversou, foi uma coisa assim discutida, interessante. E eu acabei saindo porque eu já tinha a perspectiva de começar a dar aula, trabalhar na docência. Então comecei a dar aula nas faculdades particulares lá de São Paulo. Fiquei lá durante 6 anos, né, instituições menores, como o UNIS, até instituições assim mais, digamos, com tradição, como a PUC. Então foi também uma experiência legal. Né? Então, esse período aí na pesquisa e na docência, antes de entrar na USP, foi muito importante para a minha formação. Olha, eu acho que foi importante no sentido assim de um pensamento crítico pragmático. E quando a gente está na universidade, é muito fácil você ter um pensamento crítico baseado nas teorias e baseado no ideal. E no Instituto Polis, além da pesquisa, a gente fazia trabalho de formação e trabalho de assessoria às prefeituras. Então a gente trabalhava, por exemplo, na elaboração de planos diretores para os municípios. E lá você tem que contar com uma série de questões práticas, desde orçamentos até as negociações políticas, a participação da população, as questões partidárias. Então a gente percebia que muitas vezes os elementos críticos que a gente trazia da teoria nem sempre se refletiam tão tranquilamente na prática. E eu trouxe isso assim um pouco para pensar a minha atuação na universidade. Então eu sei que muitas vezes a gente tem um discurso, a gente tem uma visão das coisas, mas se você não se envolve nos processos de produção, no fazer mesmo, você não tem a dimensão das questões concretas do real. Olha, eu acho que às vezes isso parece um jargão, né, um senso comum, uma pessoa em eterno processo de aprendizagem. E aí, partindo também de um outro senso comum, as pessoas falam assim que a vida é muito fácil, a gente complica. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que a vida é muito complicada. E o nosso esforço é em, na verdade, torná-la mais fácil para nós, torná-la assim mais adequada às coisas que a gente gosta, às coisas que a gente valoriza. Então hoje eu acho que eu estou nesse esforço assim de tentar buscar as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, nos projetos que eu acredito. Não é tão simples assim. Né? Então, é uma pessoa no processo de tentar descomplicar a vida. Olha, se a vida te der limões, faça uma caipirinha e convide os amigos. Então, como eu havia mencionado antes, nesse momento eu estava dando aula nas faculdades particulares em São Paulo, né? Então ministrei aulas de 2008 de 1998 a 2003, ao final de 2003. E foi um aprendizado, mas também tinha suas limitações, né? Quem quer trabalhar com pesquisa e quer ter uma certa tranquilidade para se dedicar à vida intelectual, tem muita dificuldade nas faculdades particulares, porque eles te contratam por aula,
não te dão, digamos assim, uma estabilidade, então o tempo todo você tem que ficar ali correndo atrás de quantas horas aula você vai ter naquele semestre, pula de uma faculdade para outra. Então eu já estava querendo sair desse esquema e ir para uma possibilidade que eu sabia que era mais próxima desses meus objetivos, que era a universidade pública. Então eu já estava um pouco mais atento a concursos, etc. E no segundo semestre de 2003, uma professora que eu havia conhecido nesses períodos nas universidades particulares, a gente tinha trabalhado junto em 2 instituições, que é a professora Júlia Kripa, que foi uma das primeiras docentes aqui do curso, entrou em contato comigo, né, a gente era amigo, ela falou assim, olha, tem um curso aqui na USP, está começando, está no primeiro ano, ele é um curso de biblioteconomia, mas está aberto para essas questões de ciência da informação, e tem algumas questões aqui relacionadas à comunicação, informação, as questões sociais, isso daí que são tua cara. Você não quer vir dar uma disciplina aqui como professor visitante? Então eu vim no segundo semestre de 2003, né, ministrei um semestre, o pessoal gostou da minha atuação, e aí tinha a previsão deles abrirem concurso, né, no decorrer de 2004. Então eles abriram já no final de 2003, eu prestei com mais outros 3 candidatos, fui aprovado, e aí a partir de 2004, né, março de 2004 mais precisamente, entrei como professor efetivo aqui na Universidade de São Paulo, no curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Você já tinha terminado o doutorado em 2002. Olha, em alguma medida era uma aposta, né? Mas assim, não era uma aposta tão no escuro, né? Porque a Júlia, depois eu conversei com a Lucília, fiquei um semestre aqui como professor visitante, então deu para perceber, né, que era um curso novo, né, que por isso tinha alguns desafios, mas também tinha algumas vantagens em ser novo. Então, naquele momento de vida, com o histórico que eu possuía e com as ambições que eu também tinha, eu achei que seria uma boa aposta, né? Então, realmente eu vim para cá assim, disposto a assumir o curso, me dedicar às disciplinas, a fazer pesquisa na área. Então, achei que foi bacana. Olha, no primeiro momento, eu ainda ficava indo e voltando para São Paulo, né? Então, tinha um apartamento lá, né? Então os fins de semana eu ficava lá, não sentia tanto essa diferença. A partir do momento que eu fui assumindo mais responsabilidades aqui, que demandavam mais tempo, eu ia ficando mais tempo aqui em Ribeirão, eu acabei fazendo uma mudança definitiva, mas sempre mantendo um contato lá por conta dos familiares, dos amigos, e posteriormente por uma questão profissional, porque eu fui me credenciar no programa de pós-graduação na ECA em São Paulo, então sempre mantive contato com São Paulo. E Ribeirão é um pouco aquilo lá que eu falei da frase, né? Se a vida te dá limões, faça caipirinha. Eu acho que tem uma vida cultural, né? Não é comparável à de São Paulo, mas acho que nenhuma cidade do Brasil é comparável à de São Paulo. São Paulo é uma exceção, uma metrópole global, né? Então realmente não seria por aí que seria a comparação. Mas é uma cidade assim, que tem suas atrações, tem grupos culturais ativos, né? Então na época eu vim para cá, os grupos teatrais eram muito ativos, a cena musical sempre foi muito variada, né? Embora o pessoal identifique muito a cidade com a música sertaneja, aqui é berço de músicos, instrumentistas muito importantes, assim, na área do chorinho, do jazz, assim, músicos que seguiram inclusive trajetórias nacionais. Então é um lugar assim que, se você souber procurar, você encontra coisas para fazer. Eu acho assim que uma das dificuldades de Ribeirão é muito mais de comunicação do que de produção. As coisas acontecem, só que a gente não fica sabendo. Ou fica sabendo depois que elas acontecem. Tipo assim, teve tal coisa, ninguém me falou nada, não me convidaram, etc. Mas acho que é uma cidade que tem uma vida cultural, mas que poderia ter uma vida cultural ainda mais ativa. Tem um potencial para mais coisas, ainda mais se a gente considerar que é um polo universitário, né? Um polo de atração de jovens. O contexto de surgimento do curso, né, de aparecimento das coisas por aqui, em 2001 foi aprovada uma lei que determinava que 30% das vagas oferecidas em universidades públicas deveriam ser oferecidas em cursos noturnos. E Ribeirão não possuía cursos noturnos. Os cursos eram ou integrais ou matutinos, né, vespertinos no máximo. Então foram pensados alguns cursos, né? No caso da Filô especificamente,
existia um grupo de docentes ligados às licenciaturas, né? Então era um núcleo de educação que deu origem ao curso de pedagogia. E, conversando entre os professores, né, o professor Amando Ito e a professora Marina, que era da psicologia, sabiam da demanda, por exemplo, por parte do pessoal da medicina, que tinha uma documentação extensa de um médico daqui, o Dr. Covian, gostariam de organizar esse material, né, a questão assim dos arquivos públicos aqui da região. Então se pensou num curso com esse perfil de biblioteconomia, documentação, arquivologia. O pessoal foi conversar com os docentes da ECA. Isso atraiu a atenção de alguns desses docentes, que viram uma possibilidade de propor um curso de biblioteconomia, acenando para essas questões da ciência da informação já aqui no interior, inclusive como uma possibilidade de carreira para eles, no sentido que muitos estavam próximos da aposentadoria, então seria uma possibilidade de se aposentar na ECA e vir para o interior, continuar lecionando aqui em Ribeirão Preto. O que aconteceu no meio do caminho foram duas coisas. Então, em primeiro lugar, também foi baixada uma regra, né, na legislação pública, assim, que aposentados das universidades públicas estaduais não poderiam prestar concurso em outras universidades públicas estaduais. Então, se eu me aposentasse na Unesp, eu não podia prestar concurso na Unicamp, nem na USP, vice-versa, e mesmo entre as universidades. Então, esse plano desses docentes não aconteceu, né? Então, aqui ficou um curso, digamos assim, a descoberto de docentes experientes na área. Então, houve um concurso e as pessoas que foram contratadas inicialmente, né? Primeiro foi a professora Lucília e a professora Júlia, né? Posteriormente eu, não eram pessoas com uma formação específica na área de biblioteconomia ou de ciência da informação. E a gente tratou logo de correr atrás das pessoas, né? Nesse sentido. Então a gente foi bater lá na ECA, né? Conversamos com as pessoas, tivemos uma série de orientações. Havia já o projeto político-pedagógico do curso, construído por algum desses docentes, né? Então, no começo, a gente foi construindo, né, esse curso e, na medida que os concursos foram acontecendo, pessoas com formação em biblioteconomia, com formação na área, foram entrando e a gente foi gerando digamos assim, uma dinâmica própria, diferente da dinâmica de outros cursos similares, né? Então, um curso que começou com esse perfil de professores e também com uma proposta de já dialogar diretamente com a ciência da informação, foi um curso que foi criando uma certa personalidade diferente dos demais cursos. Eu acho que isso foi interessante e é aquela história assim, as coisas que às vezes são uma dificuldade também podem ser um facilitador em relação a outros aspectos. Então a gente teve a dificuldade de não ter docentes mais velhos, mais experientes da área aqui para nos orientar em algumas questões. Por outro lado, isso foi uma facilidade, isso aí foi uma porta de abertura para a gente testar inovações, percorrer caminhos que talvez, se houvesse um olhar mais, digamos, convencional, mais tradicional, a gente não tivesse trilhado, né? Então isso foi interessante. E em relação à divisão propriamente político-pedagógica, esses dois cursos inicialmente estariam sediados no Departamento de Psicologia. A ideia era transformar o Departamento de Psicologia no núcleo de cursos de ciências mais propriamente humanas ou sociais dentro da Filô. Acontece que os docentes da psicologia, do Departamento de Psicologia, já se considerou bastante sobrecarregado com assumir um curso novo. Então, eles preferiram não assumir na época, CID, né, era o curso de Ciência da Informação e Documentação, depois que virou BCI, né, eles não quiseram, digamos assim, ter a responsabilidade de ter mais um curso de graduação. E como, na época, diretor da faculdade era professor aqui da física, e como você tinha toda uma discussão assim, da teoria matemática da informação, algumas conexões com isso, a questão das métricas, né, então a gente foi acolhido no departamento de física. Então ficamos no departamento de física ali, acho que por uns 6 anos, mais ou menos, 6 ou 7 anos, né? Uma convivência interessante, né? Às vezes com alguns choques, né? Porque é muito difícil o jeito de lidar com as questões acadêmicas no campo das exatas para o campo das humanas. Então, às vezes, assim, você tinha algumas
dificuldades, né, relacionadas ao entendimento dos processos, das necessidades, etc. Mas, por outro lado, sempre houve uma boa vontade, assim, uma disposição das pessoas para o diálogo e até algumas parcerias interessantes. Nós fizemos alguns projetos de divulgação científica que foram bem legais, fizemos uma exposição usando o prédio que ainda estava em construção da matemática e estatística. Então foi, digamos assim, um processo, digamos assim, um aprendizado interessante, conviver, né, com docentes de outras áreas, que também é outro senso comum. Todo mundo é a favor da interdisciplinariedade, mas a interdisciplinariedade na prática não é tão simples assim. Isso daí também foi uma decorrência de um processo político-acadêmico, né? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a gente brinca, não tem letras, não tem filosofia e tem ciências demais, né? A gente brinca que aqui é quase que uma mini universidade. A gente tem 4 ou 5 áreas distintas representadas, né? Então a gente tem as ciências exatas, a gente tem ciências da vida, a gente tem ciências humanas e a gente tem artes, né? Então é um negócio assim, bastante complicado. Na época eram 4 departamentos apenas, né? A psicologia, a química, a física e a biologia. Então havia uma proposta de se dividir a faculdade em 3 outras unidades, ou pelo menos em 2 outras unidades. Essa proposta foi levada ao Conselho Universitário e não foi aprovada. Por outro lado, foi aprovado, um pouco por conta dessa complexidade, né, da Constituição da Filô, uma proposta de departamentalização para tentar organizar melhor os cursos. Então, da física foi criado o departamento de matemática e computação, né? E nós, enquanto grupo, saímos para nos conectar ao pessoal da educação, então, no departamento de psicologia, e criar o DEDIC, o departamento de educação, informação e comunicação. Comunicação aí é porque naquele momento a gente tinha a perspectiva de mais à frente propor a criação de outros cursos, um curso que fosse na área de comunicação. Isso aí acabou não vingando por outros motivos, mas nós acabamos nos juntando, né, com os colegas da educação e criando o DEDIC. E foi anexado à filosofia o curso de música, que era uma instância vinculada à ECA em São Paulo, mas que se desligou da ECA para ter, digamos assim, autonomia no próprio campus. E aí foi incorporada pela Filô. Então a gente passou de uma unidade complexa com 4 departamentos para uma unidade mais complexa ainda com 7 departamentos. E ainda há hoje uma expectativa de que essa divisão, né, que essa nova institucionalização ocorra em algum momento no futuro. Então, o primeiro coordenador do curso foi o professor Armando Ito, no tempo que a gente ainda estava na física, e que tinha sido um dos proponentes, né, da criação do curso, uma pessoa extremamente dedicada às questões da universidade e muito próximo a nós no curso. Então, várias das nossas demandas, assim, ele que fez a intermediação, mas chegou um momento que ele achou que o corpo docente já tinha autonomia para cuidar do curso por suas próprias mãos, né? Então a gente fez uma eleição naquele momento, eu fui eleito, então fui o primeiro coordenador mesmo do curso efetivamente do corpo docente, né, do BCI. E foi difícil, porque eu confesso que a parte administrativa não é a parte que mais me atrai, não é a parte que eu acho que eu faço as coisas do melhor jeito. Mas foi um aprendizado de lidar com os colegas, de lidar com os alunos e com os funcionários, né? E de ter também um conhecimento efetivo de como a USP funciona internamente, né? Então, quais são essas engrenagens acadêmicas, como são os processos, como fluem as decisões, as informações, os recursos, né? Então, é um pouco aquilo que eu tinha falado antes, né? Então, questão de um certo pragmatismo. Então, as coisas nem sempre estão próximas do ideal. De um modo geral, quase nunca estão próximas do ideal. Então, a gente vai trabalhando no sentido de aproximar as realizações daquilo que a gente tinha planejado inicialmente, mas sabendo que dificuldades serão encontradas. Então, para mim, foi um processo de bastante
aprendizado, mas de grande desgaste também. Tive até uns problemas de saúde no meio da história, né? Inclusive assim, até para aprender a lidar melhor com circunstâncias da vida, com circunstâncias profissionais também foi um aprendizado. Mas eu acho que a partir daquele momento, né, depois de 3 anos à frente do curso como coordenador, eu consegui, digamos assim, deixar a gestão mais ou menos encaminhada, né, para os meus sucessores, e a partir daí a gente tem tido um revezamento relativamente grande, né, de professores na direção, né, e uma coisa que eu acho que a gente conseguiu construir, principalmente depois de 2010, 2011, quando a gente foi para o DEDIC, foi uma gestão coletiva do curso, né? Então, eu acho assim, que a gente tem coordenador e vice, né, mas os demais professores, de um modo geral, né, e também dentro de suas circunstâncias, estão sempre bastante presentes, né, sempre procurando ajudar, dar uma força. E também uma coisa que eu acho que ajuda bastante o nosso curso é que a gente tem uma relação bem amigável com os nossos alunos. A gente não tem uma relação tensionada, muito pelo contrário, é bem tranquila. Em alguns momentos é mais próximo, em alguns momentos é mais distante, né? Mas principalmente nos momentos que essa relação é mais próxima, né? Que a gente percebe os alunos mais envolvidos nas questões do curso, né? Se organizando como centro acadêmico, né? Como movimento estudantil, a gente percebe que o curso ganha em qualidade, ganha em atividades, né? Ganha inclusive em visibilidade. Olha, tem histórias um pouco tristes, né? Como a perda de colegas, né? Colegas que se foram, não de uma maneira triste, assim, de uma maneira boa, seguir seu rumo em outras instituições, né? Um colega nosso que perdeu a vida num acidente de carro, uma coisa trágica. Mas assim, tem muitas histórias interessantes, assim, divertidas, né? Uma que particularmente eu gosto foi uma atividade de cultura e extensão que eu fiz com a professora Júlia, que chamava Exposição, que era no prédio aqui da Matemática e Estatística. Antes deles ser ocupados, né, nós utilizamos o hall para fazer uma exposição, né, mas era uma exposição assim que na verdade era uma meta-exposição, né? A gente fazia uma brincadeira com as linguagens museológicas, com as linguagens de documentação, de classificação. Então tinha lá o pessoal simulando segurança, simulando intervenções políticas no meio do evento. Criamos um animal da fauna local, né, que é o panguá. Então tinha até imagens e tal. E as pessoas vinham para... Mas existe mesmo esse bicho? A gente falou, existe, está aqui, ó, a gente tem uma série de documentos atestando a existência do panguá, né? Tínhamos até coprólitos do panguá, etc. Então foi muito divertido, né? O pessoal passou um dia visitando nessa exposição e ao final a gente fez uma discussão a respeito, né? Eu lembro particularmente dessa história porque eu acho que ela é um bom exemplo de que a gente pode ter um aprendizado com práticas concretas, um aprendizado que une crítica com bom humor, né, e um aprendizado que funciona muito a partir da parceria de professores e alunos, né, e a instituição dando apoio. Eu acho assim que pode ser um exemplo de como a gente pode atuar no ensino superior de uma maneira leve e ao mesmo tempo impactante, crítica e trazendo conhecimento para os alunos e também o público externo, porque foi uma coisa interessante que teve um público externo. Então, antes da gente discutir essas questões de curricularização que hoje estão à tona, o BCI ele já tinha sido pioneiro em algumas atividades do gênero. Bom, desde adolescente eu sempre tive muito interesse pela área cultural. Eu sabia de acompanhar shows, ir ao teatro, ler quadrinhos, ler livros, né? Eu queria, em alguma medida, relacionar minha vida profissional com esse universo da cultura. Quando eu fui trabalhar no Instituto Polis, né, eu tive esse contato mais crítico-analítico com a questão das políticas públicas. Então, fui trabalhar com as políticas sociais, fui trabalhar com questões assim que ainda não estavam tão claramente na minha órbita, como saúde, transporte, a questão da qualidade de vida, mas também com políticas culturais. Tinha um núcleo bastante forte de políticas culturais que eu participei, né? Então,
esse tema das políticas culturais, eu acho que veio fortemente do Polis, né? E também dessa experiência que eu tive com o centro de documentação lá, né? De como isso daí podia ser interessante. Então, quando eu cheguei aqui no curso de Ciência da Informação, digamos assim que esse já era quase que um caminho traçado. A questão das mediações, eu vinha descobrir depois que era um tema importante para a área, mas que eu conhecia por uma outra vertente, pela vertente da sociologia da cultura e pela vertente dos estudos de comunicação latino-americanos, né? Então, principalmente Jesus Martim Barbeiro, Néstor Garcia Canclini, que eu descobri que eram autores lidos na área. Então, eu consegui também estabelecer essa ponte, né? Uma perspectiva que eu acredito assim, que é mais própria minha, das questões de mediação, que é um pouco diferente de como ela era trabalhada de um modo geral na área. Então isso daí também foi uma coisa assim que eu trouxe da minha formação mesmo, né? E a questão das tecnologias, elas foram se impondo cada vez mais com o avanço, né, da própria mudança tecnológica, né? Então eu sou uma pessoa que fez trabalhos de faculdade datilografados, né, que fez a tese de mestrado num computador que não tinha interface gráfica, né, que era aquela telinha de fósforo verde com DOS, né, que a gente tinha que ficar trocando o disquete, que senão perdia o texto, né, e aí tinha que copiar no papel, né, aquelas coisas improvisadas. E o doutorado já num computador de interface visual conectado à internet, né. E aí as mudanças que se sucederam. Então acho que a tecnologia se impôs, não só a mim, mas acho que como a todo mundo, como uma questão importante, né? Mas, assim, por conta dessa formação crítica, né, de um viés assim que vinha principalmente de formação dos estudos culturais ingleses e também um pouco da literatura francesa, na linha do Pierre Bourdieu, do Michel Certeau, do Foucault, né? Uma certa desconfiança em relação à tecnologia, no sentido assim de não abraçá-la como a solução dos problemas, né? Então, acho que a formatação vem, digamos assim, dessa trajetória intelectual. E os quadrinhos é uma coisa curiosa, porque, na verdade, eu sempre fui um leitor de quadrinhos, né? Como eu acho que a maioria das pessoas é leitor de quadrinhos e desenhista. Só que chega um momento na vida que as pessoas param de desenhar e param de ler quadrinhos. E aí fica aquela coisa de você só sabe desenhar casinha, e quadrinhos se torna uma coisa que é vista como uma leitura de infância. Ou é uma coisa de Tio Patinhas, Mônica e Cebolinha, ou é uma coisa de super-heróis, né? Só que eu continuei lendo outros formatos de quadrinhos, quadrinhos políticos, a charges, né, o quadrinho europeu. Então, no decorrer da minha vida, eu continuei lendo, né, e lendo também esses outros tipos de produção. E de uns anos para cá, eu resolvi mobilizar esse repertório, né, para pensá-lo de um ponto de vista acadêmico, intelectual, como eu tinha pensado questões relacionadas ao cinema, à literatura. Eu achava que os quadrinhos seriam, digamos assim, um bom objeto de pesquisa. Como dizia o Lévi-Strauss, né, é um objeto bom para se pensar. E eu continuo achando isso até hoje. Depois eu posso falar o porquê que eu acho isso, que acho que tem uma pergunta que vai passar por aí. Olha, não é impossível porque a gente faz todo dia, mas é difícil. E é difícil assim por dois motivos, né? Primeiro, que o trabalho intelectual, e o acadêmico em particular, ele é algo um pouco distante do cotidiano ou do imaginário da maioria das pessoas. Então eu lembro que quando eu fazia ciências sociais, né, as pessoas perguntavam para minha mãe: o que seu filho faz, né? Aí ela falava assim: acho que é sociologia. Ela também não sabia explicar direito, né? E as pessoas me perguntavam: você ajuda as pessoas? Você ouve as pessoas? Não sei o quê. Aí quando o Fernando Henrique foi eleito, né, em 1998, a pessoa, então sei, é que nem o Fernando Henrique. Eu falo para encurtar a conversa, é que nem o Fernando Henrique. Mas é algo muito distante da maioria das pessoas. O Fernando Henrique na presidência, ele deu uma visibilidade para os cursos sociais, né? Isso, foi uma coisa curiosa. Mas assim, quando eu me tornei professor, ficou mais fácil para as pessoas. Então você é professor. Mas aí também tem um outro senso comum, né? Você só dá aula. Né? Você tem férias 2 vezes por ano, né? Então tem essa visão, né, das pessoas que é difícil a gente mostrar que nós temos um trabalho, que a gente é contratado para 40 horas de dedicação, ensino, pesquisa e extensão, mas que muitas vezes a gente trabalha mais do que 40 horas por semana, né?
e gestão, né, que é um negócio que não contam para a gente quando contratam, né, depois é que falam. E é curioso, né, porque, na verdade, a dificuldade está um pouco em lidar, né, com essas questões do mundo cotidiano e a própria lógica de gestão da ciência num país em desenvolvimento, né, antigamente era o país do terceiro mundo, né, onde a ciência deveria ser um nicho estratégico, mas que muitas vezes é colocado em segundo plano por outras questões, né, e colocado de uma maneira um pouco falsa, né, naquele sentido de senso comum, né, de primeiro a gente tem que fazer o bolo crescer para dividir, primeiro a gente tem que resolver a fome, primeiro a gente tem que resolver a violência, sendo que todas essas coisas a gente não vai resolver se não investir na ciência, se não investir na produção de conhecimento, se não formar cidadãos críticos, competentes em relação a essas questões, né, num mundo que demanda cada vez mais essas competências das pessoas, nos mais diversos níveis, até nas situações mais cotidianas, né? Então, é um pouco difícil ser cientista da informação, ser cientista, ser intelectual, ser pesquisador, num país que acaba valorizando pouco isso, né? Valoriza, às vezes, no discurso, né? E questões da pandemia, por exemplo, mostraram a importância da ciência, né? Então, digamos assim, passou a ser um pouquinho mais valorizada em relação ao discurso, mas que nas questões práticas de financiamento, de recursos humanos, de formação, de espaço nas questões políticas, econômicas e sociais, ainda não foi devidamente contemplado. Bom, então só situando a dissertação e o doutorado, são 2 trabalhos na área de sociologia da cultura, com uma comunicação com a sociologia da literatura e da sociologia das formas culturais, né? A ideia de trabalhar a narrativa policial era, naquele momento, pensar numa forma cultural, numa forma literária que surge junto com a modernidade no século XIX na Europa, né? Então tem uma matriz francesa, inglesa, e depois, como a própria modernidade capitalista se desloca para os Estados Unidos, né? Então pensar o que é esse formato cultural que surge nesse contexto de modernidade europeu e norte-americano, tem a dizer quando é transplantada, quando é adaptada para o Brasil. Então eu fui trabalhar um pouco isso para tentar entender, né, o que é essa modernidade periférica, né, que era um tema, digamos assim, bastante consolidado na literatura da época, né? Acho que talvez um grande pensador disso tenha sido Roberto Schwartz, né, com Vencedor às Batatas, né? Mas eu fui numa vertente não tanto da literatura dita erudita, Machado de Assis, mas uma literatura, digamos, média, né? Mas que depois passa também a ter um reconhecimento mais literário, o caso do Rubem Fonseca e de outros autores, né? Patrícia Mello, etc. Mas aí, respondendo a pergunta mais diretamente, eu acho que o bandido, no caso da cultura, é o senso comum, né? O senso comum de uma vertente aristocrática, que acha que a cultura só são os bens eruditos, só a grande cultura, né? Então a gente tem que levar cultura ao povo, porque o povo não tem cultura, de um lado. E de outro lado, um senso comum também populista, que abraça tudo que vem do povo, porque o povo é a voz da razão, e que a gente tem que valorizar as tradições per se, né? Então acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Eu acho que a cultura é um processo vivo, em permanente construção, em permanente diálogo, né? Então acho que fugir, né, desses lugares comuns é talvez a postura melhor para se pensar a questão da cultura, e fugir de um outro lugar comum, né, que aí a gente já pode começar a apontar mocinhos, vilões, né, e policiais no meio dessa história, né? Então outro vilão também é essa perspectiva de mercado que quer englobar tudo, né? Então você querer resolver tudo pelo empreendedorismo, né? Tudo pela questão da gestão, né, de bens, né? Então transformar os artistas em burocratas, em empresários de si mesmos, né? Em alguns casos isso é possível, em algum caso ou outro as pessoas têm talento e formação para fazer isso, mas de modo geral não é tão simples assim, né? Acho que isso, a meu ver, é a grande, assim, os grandes vilões, né, que também geram um vilão secundário, né, que é essa
visão de desconfiança em relação à intervenção do Estado nas questões culturais. Eu sou contra, obviamente, questões de censura, questão de controle, né? Mas eu acho que o Estado tem que atuar sim no sentido de democratizar o acesso, os recursos e as possibilidades de produção cultural. Em relação aos policiais, eu acho que são os investigadores, né? Os pesquisadores, né? São policiais no sentido assim de tentar resolver as charadas, as questões, né? De apontar os problemas, de apontar as soluções, né? De tentar solucionar os crimes, entre aspas. Né? E os mocinhos, para mim, são os artistas, os coletivos culturais, né? Que, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, insistem em continuar. Então, eu acho que hoje elas estão, aos poucos, deixando de ser no Brasil. Mas ainda há um pouco um senso comum, que é um senso comum que às vezes vigora na própria academia, de entender histórias em quadrinhos como uma produção cultural menor, como algo da indústria cultural, como algo voltado exclusivamente para crianças, né, como algo pobre em termos de linguagem. É uma série de sensos comuns que são sensos comuns justamente por conta disso, né, porque eles não têm uma justificativa concreta e articulada. Quase sempre as pessoas que falam isso desconhecem o universo dos quadrinhos. Né? Então, em relação ao primeiro senso comum, que é dessa pobreza, então dessa coisa que é voltada para crianças, etc., os quadrinhos eles são muito mais diversificados do que apenas histórias para crianças. Né? Tanto é que hoje, se a gente for pensar em termos de legitimidade, né, ganharam prêmios literários. Né? Então, o Malls, né, que é um quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio literário importante nos Estados Unidos, que até expandiu os quadrinhos para fora do nicho que estava acostumado a consumi-lo. Né? Aqui no Brasil, o próprio prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante literário, também abriu um espaço para os quadrinhos, além das premiações próprias dos quadrinhos. Né? Então a gente tem o Salão de Angoulême na França, o prêmio Eisner nos Estados Unidos. Né? Aqui a gente tem o troféu HQ Mix, né, no Brasil, que são, digamos assim, testemunhas, né, de que existe um grupo intelectualmente ativo que pensa, que reflete sobre essas questões. E é um grupo que envolve desde os produtores, os artistas, também pesquisadores, etc. Então eu acho assim, que os quadrinhos, pelo menos para mim, têm sido, digamos, um objeto hermenêutico de primeira linha. Primeiro porque ele permite refletir sobre as mudanças nos processos de produção, circulação e apropriação cultural decorrentes das novas tecnologias. Então, nesse sentido, é um objeto que fala para além de si enquanto processo cultural. É um objeto que me permite ter uma conexão com os alunos, no sentido assim de ser uma linguagem que eles consomem, que eles têm uma proximidade, que a gente pode problematizar a partir de algumas questões. E também é um objeto que eu acho que poderia ser estratégico nas questões de ensino, principalmente por ter uma linguagem própria, mas se aproximar de outras linguagens visuais, como o cinema, a fotografia e a pintura, que são importantes. E eu acho que num mundo que se diz cada vez mais audiovisual, mas principalmente visual, há uma deficiência em termos de formação crítica para se ler imagens. Toda a formação escolar e acadêmica das pessoas é voltada para o entendimento de texto, mas o entendimento das imagens deixa a desejar. Então as pessoas acabam tendo uma relação muito pouco crítica e muito, digamos, crédula em relação ao poder e ao papel das imagens. E hoje, em tempos de fake news, isso pode ser fatal. Então, né, acho que os quadrinhos podem ser uma porta de entrada para formar as pessoas em termos de habilidades mais críticas para lidar com as imagens, com as narrativas construídas em torno de imagem. Então, essa questão da mediação é uma questão assim que me provoca desde que eu comecei minha formação em termos assim de sociologia da cultura, sociologia das comunicações, né? Então ela tem uma vertente aí de pensadores latino-americanos, né? Tem uma vertente muito forte dos estudos culturais ingleses, né? E também um pouco um diálogo com alguns autores franceses, particularmente o Michel de Certeau e o Pierre Bourdieu. Como eu também estou integrando um projeto temático de
pesquisa financiado pela FAPESP, que envolve uma revisão e uma releitura dos conceitos do Bourdieu para pensar a produção cultural contemporânea na cidade de São Paulo, eu propus esse projeto um pouco dialogando entre temas clássicos da mediação, né, com os temas que o Pierre Bourdieu propõe, né, que tem a ver com os circuitos de consagração, com essa coisa da legitimidade, da distinção por meio do consumo cultural, né? Em que medida esses conceitos se mantêm de pé hoje em dia, principalmente quando a gente tem na perspectiva a mudança provocada pelos meios de comunicação, pelas tecnologias de informação e comunicação, né, como prefere o pessoal, né, as TIC. Então, o que são esses influenciadores digitais? Né? Qual que é a diferença deles para os mediadores tradicionais? Né? Qual que é a diferença para os intelectuais orgânicos? Né? O que isso diz a respeito do consumo cultural, né, das pessoas? É possível falar num campo cultural? A gente tem, na verdade, campos fragmentados. Então é a tentativa de responder algumas dessas questões que me move a fazer esse tipo de pesquisa e que eu tento conectar com as orientações que eu faço de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Bom, além da gente ser muito legal, né, já seria um motivo, né, excelente para isso, brincando, eu acho que é um curso que ele proporciona duas coisas importantes. Né? Primeiro, ele proporciona uma formação crítica, no sentido de que, já que o insumo que é considerado mais importante na dinâmica do mundo social e cultural contemporâneo é a informação, é um curso que lida diretamente com a informação, nas suas diversas formas, nos seus diversos suportes, nas suas diversas maneiras de se constituir, de ser pensada, é um curso que traz muitos elementos para as pessoas pensarem o mundo onde elas estão. E para você agir no mundo, você tem que conhecer o mundo. Por isso já seria um bom motivo. Mas, além disso, eu acho que é um curso que abre um leque muito grande de possibilidades profissionais. Então, as pessoas costumam me perguntar, pô, Marcão, como é que está o mercado? Eu não sei, porque eu nunca saí da academia, né? Continuo aqui e tal, né? Mas, assim, pensando nessa ideia de mercado, eu vejo a trajetória dos egressos do curso que foram trabalhar em espaços e áreas de atuação muito distintas. Então, desde aquilo que é um pouco a vocação tradicional desse tipo de curso, que são as instituições de informação e de cultura, as bibliotecas, os centros de documentação, os arquivos, os museus, né? Elas foram explorar outras áreas. Então, duas que me chamam a atenção são as áreas propriamente culturais. Né? Então, a gente tem muita gente trabalhando no SESC como mediador cultural, como atuação cultural. Né? Pensar que hoje esse setor cultural ele é muito movimentado pelas verbas dos recursos que provêm de editais. Esses editais demandam, né, uma organização de informação, de dados, né, de respostas, né, que o profissional da informação tem todas as condições de dar o suporte. Né? Então esse é um lado, né, esse lado propriamente cultural. E outro lado que me chama a atenção também é nas empresas. Né? Então você tem uma coisa que às vezes assim, até o pessoal confunde, ciência da informação é computação, é informática. Não, é outra coisa. Mas conversa com. Então as pessoas que saem daqui conversando com essas questões de informática, de programação, elas têm uma pegada diferente de quem é formado nesses cursos. Porque elas lidam com a informação, digamos assim, nos seus aspectos quantitativos e qualitativos. Então, sabem fazer a diferença quando vão para essas empresas e sabem mostrar isso para essas empresas. Então, muitas empresas, inclusive, procuram um curso, né, o nosso curso, em busca desses profissionais. Agora a gente tem um grupo grande de egressos que está lá no Magazine Luiza, trabalhando nas questões relacionadas ao e-commerce. Mas, poxa, o que tem a ver com isso? Porque lá tem a ver com questões de classificação, de organização da informação, que se não for bem feita, inviabiliza todo esse processo online, toda essa questão aí que mobiliza, que movimenta, né, recursos imensos, né, em termos econômicos. Então, acho que por conta desses dois fatores, né, o fator profissional, de possibilidades de desenvolvimento, mas também a questão da formação pessoal, da formação para o mundo contemporâneo, eu acho que é uma boa opção para as pessoas buscarem aí na sua formação acadêmica. O Lattes não sabe da missa nem um terço. Obrigada, Marcão. Eu que agradeço, gente. Obrigado a vocês.